Preste atenção aqui, irmão. Se você apoia e vota no 13, você não está votando apenas em corruptos, injustos, mentirosos, criminosos, pervertidos e imorais. Você está compactuando com as obras das trevas e votando nos Exus, Pombagiras, Zé Pilintra, Tranca-Rua e todos mais. Como pode se dizer cristão e se assentar com estes zombadores e escarnecedores de Deus? Então, irmão, tenha consciência e discernimento e não vote nesta quadrilha 13 nunca mais. Não, pois não dá mais pra ter paciência com quem tem acesso à internet e pode conhecer a verdade sobre todas as coisas e ainda assim prefere continuar sendo enganado e alienado por estes comunistas marginais, mentirosos e enganadores, corruptos e corruptores, roubadores e destruidores da nação, da Constituição, das leis, da ordem, da justiça, da verdade, da decência, da consciência e da inteligência desse povo alienado e roubado há tantos anos. E até quando? Se ainda existisse apenas as TVs alienando como antes, poderiam até dizer eu sou PT, fazer o hélio de ladrão e continuar sendo alienados e usados por estes mentirosos, corruptos, ladrões, injustos e criminosos. Mas atualmente só continua enganado e alienado. Quem quiser, se não quiser, busca a verdade sobre todas as coisas nas redes sociais e se arrependem por terem sido enganados e usados pelos filhos do diabo e não votam neste partido das trevas 13 nunca mais. Se não são corruptos, bandidos e imorais, tá ok? Irmãos, Deus, a tua palavra diz que a nossa luta e guerra não é contra as pessoas, mas sim contra principados e potestades espirituais, dominadores das trevas. Por isso, Deus Altíssimo, liberte Bolsonaro e todos que foram julgados, condenados e presos injustamente, sendo honestos, cristãos, inocentes. E livre Bolsonaro de toda injustiça e tortura, cure as lesões, sequelas e enfermidades causadas pela facada, crime cometido por seus inimigos, criminosos, ditadores, injustos, corruptos e assassinos, instrumentos do maligno, que fazem tudo por poder e dinheiro, achando que vão precisar disso lá no inferno. Deus, livre Bolsonaro e todos que são honestos, íntegros, justos, patriotas, cristãos e decentes. Livra-nos, ó Deus, de toda injustiça, corrupção, roubalheiras, escravidão, condenação e criminalidades, dos que são injustos, mentirosos, ditadores, corruptos, ladrões, bandidos e imorais, que tomaram os poderes desta nação. Arranque-os pela raiz dos poderes deste país e que eles não se levantem como autoridades nunca mais. E não permita que estes crimes
criminosos, ditadores e injustos. Coloquem Bolsonaro na prisão novamente. Não! Amém. Não dá mais pra ter paciência com quem tem acesso à internet e pode conhecer a verdade sobre todas as coisas e ainda assim prefere continuar sendo enganado e alienado por estes comunistas marginais, mentirosos e enganadores, corruptos e corruptores, roubadores e destruidores da nação, da Constituição, das leis, da ordem, da justiça, da verdade, da decência, da consciência e da inteligência desse povo alienado e roubado. Há tantos anos. E até quando, hein? Se ainda existissem apenas as TVs, alienando como antes, poderiam até dizer eu sou PT, fazer o L de ladrão e continuar sendo alienados e usados por estes mentirosos, corruptos, ladrões, injustos e criminosos. Mas atualmente só continua enganado e alienado quem quiser. Se não quiser, busca a verdade sobre todas as coisas nas redes sociais e se arrependem por terem sido enganados e usados pelos filhos do diabo e não votam neste partido das trevas 13 nunca mais, se não são corruptos, bandidos e marginais. Tá ok, irmãos? Pensam que se trata apenas de política, não entendem o que é sobrenatural, que é uma guerra do bem contra o mal, dos principados das trevas usando o sistema dos injustos, perversos, corruptos, ditadores imorais, mentirosos, enganadores, criminosos e roubadores do povo e da nação. Ei, eles são contra os filhos ou instrumentos de Deus, que tem fome e sede de justiça, de honestidade, verdade, leis justas, ordem, decência, democracia e liberdade para os que são honestos, trabalhadores e decentes que são acusados, julgados, condenados e presos injustamente sem terem cometido nenhum crime.
Que o Senhor dos Exércitos repreenda todos os principados das trevas que levantaram o seu trono corrupto, injusto, criminoso e perverso nesta nação. E que Deus queime o sistema eletrônico corrupto programado para roubar os votos dos patriotas e corte as cabeças da serpente e do dragão. Assim seja pelo poder do Deus Altíssimo. Amém, 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 amém. Que país é este, Senhor? Um país de cegos e doentes, mentais e espirituais, que desejam a morte de um cristão. Íntegro, honesto, patriota e decente, que nunca cometeu nenhum crime, e apoiam corruptos, mentirosos, perversos, criminosos, injustos, ditadores, ladrões e imorais. Que povo é este, meu Deus, que foi enganado, alienado e roubado há tantos anos por estes marginais? Ainda assim, apoia e vota nesses filhos, instrumentos de Satanás. Liberte este povo, ó Deus Altíssimo, e abra os seus olhos para que vejam a verdade. E não votem nesta quadrilha comunista 13 nunca mais. Amém, 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 Jesus. Deus, a tua palavra diz que a nossa luta e guerra não é contra a carne e o sangue, mas sim contra principados e potestades espirituais, dominadores deste mundo de trevas. Por isso, Deus Altíssimo, liberte Bolsonaro e todos que foram julgados, condenados e presos injustamente. E livre Bolsonaro de toda injustiça e tortura. Cure as lesões, sequelas e enfermidades causadas pela facada, crime feito por seus inimigos, criminosos, ditadores, injustos, corruptos e assassinos, que fazem tudo por poder e dinheiro, achando que vão precisar disso lá no inferno. Deus livre Bolsonaro e todos que são honestos, íntegros, justos, patriotas, cristãos e decentes, de todos os principados e potestades das trevas, injustos, mentirosos, ditadores, corruptos, ladrões, bandidos e imorais, que tomaram os poderes desta nação. Deus Altíssimo, arranque-os pela raiz dos poderes deste país, e que eles não se levantem como autoridades.
nunca mais. Amém, amém, amém. Oh, oh. Que país é este, Senhor? Um país de cegos e doentes, mentais e espirituais, que desejam a morte de um cristão íntegro, honesto, patriota e decente, que nunca cometeu nenhum crime, e apoiam corruptos, mentirosos, perversos, criminosos, injustos, ditadores, ladrões e imorais. Que povo é este, meu Deus, que foi enganado, alienado e roubado há tantos anos por estes marginais? Ainda assim, apoia e vota nestes filhos instrumentos de Satanás. Ainda assim, apoia e vota nestes filhos instrumentos de Satanás. Liberte este povo, ó Deus Altíssimo, e abra seus olhos para que vejam a verdade. Liberte este povo, ó Deus Altíssimo, e abra seus olhos para que vejam a verdade. E não votem nessa quadrilha comunista 13 nunca mais. Amém. Liberte este povo, ó Deus Altíssimo, e abra seus olhos para que vejam a verdade. Liberte este povo, ó Deus Altíssimo, e abra seus olhos para que vejam a verdade. E não votem nesta quadrilha comunista 13 nunca mais. Amém. 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 Jesus. Preste atenção nesta verdade aqui, irmãos. Quem é realmente honesto, íntegro, decente, justo, trabalhador, patriota, conservador e cristão, não vota na quadrilha de petralhas 13 nunca não. Nem suporta mais tanta mentira, engano, alienação, injustiça, ditadura, roubalheiras e corrupção dessa quadrilha e do ladrão. Imagine se fosse você, alguém que você ama, que tivesse há quase 4 anos na prisão sem ter cometido nenhum crime e até morrendo lá. Bolsonaro sendo honesto, decente, íntegro e cristão, depois de terem rasgado seu intestino com uma faca e de tantas cirurgias, ainda assim os inimigos criminosos, injustos, ditadores e corruptos, que deveriam estar na cadeia, estão torturando Bolsonaro até a morte. E vocês que se dizem honestos, íntegros, decentes e cristãos, ainda estão do lado do sistema de Satanás. Injustiças, criminalidades, desgraça, corrupção e destruição, hein? Irmãos,
Deus Altíssimo, pelo teu poder. Soberania, graça, misericórdia, verdade e justiça, livre o Brasil e o povo honesto, decente, íntegro, cristão e trabalhador brasileiro, de todo engano e alienação, e de todos os corruptos, injustos, ditadores, mentirosos, perversos, criminosos, imorais, roubadores e marginais, de todos os poderes da nação, que o poder do Deus Altíssimo os arranque pela raiz deste país e que eles não se levantem nunca mais. Assim seja, em nome de Jesus Cristo. Amém, 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 Jesus. Que o Deus Altíssimo, pelo teu poder, soberania, graça, misericórdia, verdade e justiça, livre o Brasil e o povo honesto, decente, íntegro, cristão e trabalhador brasileiro, de todo engano e alienação, injustiças, criminalidades, roubalheiras e corrupção. Que Deus liberte Bolsonaro e todos que foram julgados, condenados e presos injustamente por quem deveria estar numa prisão perpétua. Deus livre o Brasil de todos os corruptos, injustos, ditadores, mentirosos, perversos, criminosos, imorais, roubadores e marginais. Arranque-os de todos os poderes da nação e os coloque na prisão, e que eles não se levantem como autoridades nunca mais. Não. Assim seja, em nome de Jesus. Amém. Senhor da glória, da justiça, da verdade, das leis, da ordem, da decência e dos exércitos. Aleluia. Aleluia. Meu Deus, liberte os que são teus de todo engano e alienação, da serpente, do dragão, e use a justiça, imprensa, internet e televisão pra mostrar toda a verdade. Tudo que os corruptos, perversos, imorais e injustos tramaram e fizeram em oculto pra tirar o ladrão da prisão e colocá-lo na presidência e fazer esta quadrilha comunista tomar todos os poderes da nação. Mostre todas as calúnias, mentiras, crimes e injustiças contra Bolsonaro para matá-lo, tirá-lo da presidência e colocá-lo na prisão, sendo honesto, decente e cristão e sem ter cometido nenhum crime. Que todos saibam
a verdade, que foram enganados, alienados e usados pelos mentirosos, corruptos, ditadores, injustos, criminosos e roubadores, e pela imprensa corrupta, a televisão, que ganharam milhões, roubados da nação. Por terem apoiado e votado nesta quadrilha e no ladrão, e não compactuem com estas obras das trevas nunca mais. Não, como disse a presidenta jumenta Dilma, quando o PT ganha a eleição, todos perdem. Quem votou e quem não votou, votando ou não votando, o PT ganhando. Todos que são honestos, íntegros, justos, patriotas, cristãos, trabalhadores e decentes, acabam se lascando. Só a quadrilha de petraia sai ganhando, roubando trilhões da nação e do povo. Só a quadrilha de petraia sai ganhando, roubando trilhões da nação e do povo. E este povo, coitado, enganado e alienado há tantos anos, continua sendo cego, enrolado, roubado e escravizado. E até quando, hein? Acorda, povo brasileiro, conheça a verdade, ela vos libertará de toda a mentira e alienação dessa quadrilha comunista e esquerdopata. Só a quadrilha de petraia sai ganhando, roubando trilhões da nação e do povo. Só a quadrilha de petraia sai ganhando, roubando trilhões da nação e do povo. Brasileiros, acordem. Acorda, tu que dormes. Diz a palavra de Deus, e não serás mais enganado, alienado, enrolado em tudo, roubado. Pois até quando, hein? Vais continuar sendo usado como um ser sem consciência da realidade, que só serve pra votar em mentirosos, enganadores, corruptos, ladrões, criminosos e imorais. Vê se desperta, tu que dorme, não sejais enganado nem usado pelo sistema corrupto do maligno. Nunca mais, amém, irmãos?